O ferro em brasa chiou quando encostou nas mãos do peão. O cheiro de carne queimada subiu junto com o grito que ninguém ousou acompanhar. O fazendeiro não piscou, marcou devagar, dedo por dedo, até não sobrar força para trabalhar, nem dignidade para viver. Naquele dia, o sertão aprendeu que um homem podia ser quebrado sem morrer. Mas o que ninguém sabia é que Lampião já estava ouvindo tudo. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O ferro em brasa chiou alto quando encostou nas mãos do peão um som fino, arretado, que cortou o terreiro da fazenda feito faca em couro seco. O cheiro veio logo depois, pesado, grudando no nariz como coisa ruim que não sai mais. Vixe Maria! A carne queimando misturou com o grito que o homem tentou segurar, mas não deu. Saiu rasgado, do fundo do peito, fazendo mói de gente baixar a cabeça na mesma hora. Ninguém teve coragem de olhar por muito tempo. Quem olhou se encabulou. Quem não olhou sentiu do mesmo jeito. O fazendeiro segurava o ferro com mão firme, sem pressa, invocado, como quem faz um serviço qualquer. Não era a primeira vez. Ali, ninguém era abestado de achar que era. O homem girou o pulso devagar, marcando dedo por dedo, palma por palma, até as mãos do peão virarem um troço irreconhecível, inchado, tremendo, sem serventia. O cabra caiu de joelhos, trupicando, mas 2 capangas seguraram pelos braços, forçando ele a ficar ali, exposto para todo mundo ver. Oxente, aquilo não era castigo, era aviso. O terreiro estava cheio, mói de gente mesmo. Peão, mulher, menino, tudo arrodeado num silêncio que pesava mais que pedra. O fazendeiro limpou o ferro num pano velho, jogou de lado e falou alto para ninguém fingir que não ouviu. Disse que ali não tinha vagabundo, que quem não rendesse do jeito que ele queria ia aprender no couro. Disse que mão preguiçosa não merecia enxada. Disse que aquele ali agora estava livre para ir embora, porque dali em diante não servia nem para pedir esmola. O peão não respondeu, nem tinha como. As mãos queimadas pendiam feito bicho morto, os dedos tortos, o corpo todo tremendo. Um caba da peste, forte a vida inteira, agora parecia um bichinho largado no mundo. Quando soltaram ele, caiu sentado na poeira, respirando torto, o rosto molhado de suor e lágrima. Não era só dor, era vergonha, era a coisa mais funda. Alguém cochichou no fundo do terreiro, bem baixo, quase um fuxico levado pelo vento. Disse um nome, só um, Lampião. O fazendeiro ouviu. Não comentou nada, mas o maxilar dele travou por um segundo. Depois virou as costas e entrou na casa grande, deixando o silêncio para trás como se fosse parte da arrumação do dia. Os capangas dispersaram o povo na base da peia e do grito. Cada um voltou para o seu canto com o coração batendo desmantelado no peito. O peão foi levado arrastado até o casebre de taipa onde morava, lá para os fundos da fazenda, perto do riacho seco. A mulher, mainha dos filhos dele, correu quando viu o estado do homem. Ave Maria! Gritou, chorou, tentou pegar nas mãos e recuou na mesma hora, assustada com o calor que ainda subia da pele queimada. Jogou água, passou pano, rezou baixinho tudo que lembrava. Dor não diminuiu, só ficou mais consciente. Naquela noite, ninguém dormiu. O homem gemia baixo, para não acordar os meninos, mas acordava do mesmo jeito. A dor era uma coisa danada, mas pior era o pensamento. Como é que um matuto sem mãos ia trabalhar? Como ia comprar farinha, feijão, um pedaço de carne seca? Como ia olhar para os filhos sem sentir que tinha falhado? O fazendeiro não precisou matar. Quebrou foi por dentro. No outro dia, o sol ainda nem tinha se ajeitado no céu quando o neto chegou. Um rapaz novo, seco de corpo, mas com o olho aceso, daquele tipo que observa mais do que fala. Parou na porta do casebre, viu o avô deitado,
as mãos envoltas em pano sujo, o cheiro de queimado ainda no ar. O velho virou o rosto, não quis encarar. "Não diga nada, filho", murmurou, a voz fraca. "Já tá feito." O rapaz não respondeu. Chegou mais perto, se agachou e tirou devagar o pano das mãos. O que viu ali não saiu mais da cabeça. Os dedos inchados, as marcas fundas do ferro, a pele aberta, vermelha, sem vida. Aquilo não era só castigo, era sentença. Lá fora, a fazenda acordava como se nada tivesse acontecido. Galo cantando, gente indo para a roça, o barulho das ferramentas. Tudo igual. Só que nada mais era igual. O neto saiu do casebre e olhou em volta. Viu os outros peões passando de cabeça baixa, uns evitando olhar, outros encarando rápido e desviando. Todo mundo sabia. Todo mundo tinha medo. O rapaz sentiu um nó subir do estômago para o peito. Eita peste, aquilo não ia acabar ali. No fim da tarde, o velho pediu para sentar do lado de fora. Queria sentir o vento no rosto, olhou para o chão seco, para as cercas, para a terra que trabalhou a vida inteira. Depois falou sem chorar, mas com a voz quebrada. "Não presto mais para nada, meu filho. Melhor era ter morrido." O rapaz engoliu seco. Aquilo doeu mais que ver o ferro queimando. Ficou ali, calado, até o céu começar a escurecer. Quando levantou, já tinha tomado uma decisão que não voltou atrás. Mais tarde, quando a noite caiu de vez e a fazenda silenciou, ele ouviu de novo, vindo de longe, misturado com o canto dos insetos e o vento passando na cerca. Aquele nome que ninguém falava alto, mas todo mundo conhecia: Lampião. E dessa vez, o nome não soou como medo, soou como caminho. O dia seguinte nasceu do mesmo jeito que todos os outros, sem pedir licença para ninguém. O mundo não parou por causa das mãos queimadas de um peão. O sertão era assim mesmo, bruto, danado, seguindo em frente enquanto gente se quebrava pelo caminho. Dentro do casebre, porém, o tempo parecia emperrado, como carro atolado em lama grossa. O velho acordou cedo, por costume. Abriu os olhos antes mesmo do galo cantar, do mesmo jeito que fez a vida inteira. Por um instante, esqueceu do que tinha acontecido. Tentou se levantar apoiando as mãos no chão de barro batido. A dor veio feito lapada. Um grito seco escapou da garganta e ele caiu de lado, suando frio, o corpo todo tremendo. Vixe Maria! A lembrança voltou inteira, pesada, sem dó. A mulher correu, mainha, aflita, puxando ele de volta para o canto do quarto. Amarrou melhor os panos nas mãos, soprou devagar, rezou de novo. Já não sabia mais o que pedir a Deus, pediu força, pediu paciência, pediu que o marido não se entregasse, mas era difícil. O homem olhava para o teto de palha, como quem olha para o fundo de um poço. Naquele mesmo dia, o feitor passou a cavalo pela frente do casebre. Não desceu, não falou nada, só olhou. Um olhar frio, desses que mede gente como se mede boi. O recado estava dado. O velho estava fora, sem serviço, sem roça, sem direito a nada. A dívida do armazém continuava valendo. A casa, que ficava em terra da fazenda, podia ser tomada quando o fazendeiro quisesse. Era o sertão mostrando os dentes. Quando o sol já ia alto, o neto saiu para a vila mais próxima, uma ruma de casa espalhada em volta da feira. Precisava comprar farinha, sal, qualquer coisa. Entrou no armazém com a caderneta na mão, suada. O dono, um sujeito magro de bigode fino, olhou a lista, franziu a testa e fechou o caderno. "Tô lascado, meu filho. Ordem de cima. Ninguém vende fiado pra gente marcada." O rapaz sentiu o sangue ferver. Apertou os dentes, mas não disse nada. Sabia que briga ali só ia piorar as coisas. Saiu com a caderneta vazia e o peso do mundo nas costas. Na feira, ouviu cochicho. Um dizia que o velho tinha sido castigado porque estava mole. Outro dizia que o fazendeiro estava certo. Teve quem se benzeu ao ver o rapaz passar, como se a desgraça fosse contagiosa. Quando voltou, encontrou o avô sentado do lado de fora, encarando o nada. O sol batia no rosto dele.
mas parecia que não sentia mais. O neto sentou do lado, em silêncio. Ficaram assim um tempo, só ouvindo o vento bater na cerca, levantando poeira. "Não vá atrás de confusão por minha causa, fio", disse o velho de repente. "Já tô velho, minha hora tá perto." O rapaz respirou fundo, olhou para as mãos enfaixadas, para os dedos que talvez nunca mais se mexessem direito. Pensou em tudo que aquele homem tinha feito. Pensou nas madrugadas frias, nas tardes quentes, nas costas curvadas, nos calos que agora não serviam para nada. Aquilo não era velhice, era crueldade. Os dias foram passando arrastados. A dor das mãos diminuiu um pouco, mas a ferida da alma só piorava. O velho parou de comer direito. Empurrava a comida com esforço, às vezes deixava o prato de lado. Não queria mais conversa, não queria mais ouvir história, não queria mais nada. À noite, ficava acordado, os olhos abertos no escuro, respirando pesado. A mulher chorava escondido para não irritar ele. O neto começou a perceber uma coisa que dava mais medo que a fome. O avô estava desistindo. Não falava em futuro, não perguntava pelos meninos, não reclamava da dor. Só existia, como se já tivesse ido embora por dentro. Num fim de tarde, o rapaz chegou da vila e não encontrou o velho no casebre. Sentiu o coração disparar. Correu para o riacho seco, depois para a beira da estrada, chamou pelo nome dele, a voz saindo embromada. Achou o homem sentado numa pedra grande, olhando para o horizonte, onde o céu parecia pegar fogo com o pôr do sol. "Pensei em ir andando", disse o velho, sem virar o rosto. "Seguir sem rumo. Quem sabe morrer pelo caminho." Aquilo foi a gota. O rapaz se ajoelhou na frente dele, ignorando o calor da pedra, e falou baixo, mas firme. "Não diga isso, painho. Não se avexe, não. Isso ainda não acabou." O velho virou devagar, os olhos fundos, cansados, mas atentos. "E o que é que tu vai fazer, fio? Brigar com o fazendeiro? Isso só dá morte." O rapaz respirou fundo. Pensou nas histórias que ouviu desde pequeno, contadas em roda de fogo, nas noites frias. Pensou nos nomes que corriam no sertão feito vento. Pensou no medo e no respeito que aquele nome causava. "Vou atrás de quem não aceita esse tipo de coisa", disse por fim. "Vou atrás de Lampião." O silêncio caiu pesado entre os dois. O velho fechou os olhos por um instante, como se pesasse aquela palavra. Quando abriu, tinha medo ali, mas tinha outra coisa também. Uma faísca pequena, quase apagada. "Isso é caminho sem volta, fio." "Eu sei", respondeu o rapaz, "mas ficar aqui também é." Naquela noite, o neto arrumou poucas coisas. Um pedaço de pão seco, um pouco de rapadura, uma cabaça com água. A mulher tentou convencer ele a ficar. Chorou, se agarrou nele, chamou de abestado, de doido. Ele abraçou ela forte, prometeu voltar. Não sabia se era verdade, mas precisava dizer. Antes de sair, voltou até o avô, se ajoelhou de novo, pegou com cuidado o braço dele, desviando das mãos queimadas. "Eu volto", disse. "Nem que seja para contar que tentei." O velho não respondeu de imediato. Depois, fez um esforço e levantou o braço bom. Tocou de leve o rosto do neto. Um gesto simples, mas pesado de significado. "Vá", murmurou, "e que Deus lhe acompanhe." O rapaz saiu no escuro, sem olhar para trás. O sertão engoliu a silhueta dele rápido, como sempre fazia. E enquanto os passos se perdiam na estrada de barro, o vento levou junto aquele nome de novo, mais forte agora, como promessa e ameaça ao mesmo tempo. Lampião. O sertão recebeu o rapaz sem cerimônia, como sempre fazia. A estrada de barro seguia comprida, cheia de curva, poeira solta e pedra solta para trupicar quem vacilasse. Ele caminhava firme, mas por dentro ia um turbilhão danado. Cada passo afastava da casa, da mainha chorando baixo, do avô calado demais. Cada passo também puxava para frente a lembrança das mãos queimadas, da humilhação no terreiro, do fazendeiro olhando como quem pisa em formiga.
Oxente. Aquilo não podia ficar assim. Logo nas primeiras léguas, o rapaz trombou com retirantes, gente fugindo da seca, da dívida, da peia. Um velho puxando um jumento magro, uma rapariga com 2 meninos agarrados na saia, um matuto carregando mói de roupa nas costas. Todos tinham história, mas ninguém queria contar. O medo andava solto, feito bicho invisível. Quando o nome do fazendeiro aparecia, o povo desviava o assunto. Quando o nome de Lampião surgia, o silêncio vinha mais pesado ainda. Numa venda à beira do caminho, o rapaz parou para beber água. O dono, um cabra desconfiado, olhou de cima a baixo, reparou no pó da estrada grudado na roupa, no olho aceso demais para quem andava só. "Vai para onde, meu irmão?" "Vou atrás de gente que não gosta de injustiça", respondeu sem rodeio. O homem fechou a cara, limpou o balcão com um pano sujo e falou baixo. "Se tu tá pensando no capitão, se avexe não. Mói de gente já tentou e se lascou." O rapaz bebeu a água devagar. Sentiu o gosto ruim, mas engoliu mesmo assim. "Tu é besta não. Sei do risco." O dono da venda deu uma risada seca, sem humor. "Coragem e juízo não costumam andar juntos nesse mundo, fio. Mas se tu for mesmo, segue pro lado da serra. Escuta mais do que fala e não confia em todo mundo. Era pouco, mas era alguma coisa." O rapaz agradeceu e seguiu. O sol começou a castigar forte, aquele calor que entra pelo sovaco e não sai mais. As pernas doíam, a boca secava rápido. À tarde, parou debaixo de um juazeiro ralo. Comeu um pedaço de rapadura, pensou no avô. Imaginou ele sentado no banco, olhando o nada, esperando notícia. Aquilo apertou o peito. À noite, o sertão mudava de cara. O vento ficava frio, os sons ganhavam vida. O rapaz ouviu estalo no mato, canto de bicho, passo longe. Dormiu mal, com um olho aberto e o corpo tenso. Sonhou com o ferro em brasa, com as mãos do avô se desfazendo em pó. Acordou suando, o coração disparado. No segundo dia, entrou em povoado pequeno, casa de barro, igreja simples no meio. Era dia de reza. Gente ajoelhada, vela acesa, pedindo chuva, pedindo saúde, pedindo perdão. O rapaz entrou, sentou no fundo, ouviu o padre falar de sofrimento, de aceitar a vontade de Deus, de carregar a cruz em silêncio. Aquilo incomodou. Pensou no avô. Pensou se Deus queria mesmo aquilo. Quando saiu, uma velha encurvada puxou ele pelo braço. "Tu tá com o olho de quem carrega raiva, fio", disse sem rodeio. "Isso pesa." Ele quase respondeu atravessado, mas se conteve. "Raiva eu tenho sim, mainha, mas tenho motivo." Ela suspirou, fez o sinal da cruz. "Só cuidado para não perder o caminho. Nem todo fogo esquenta, alguns só queimam." Seguiu em frente. Quanto mais andava, mais o nome de Lampião aparecia em sussurros, em cantiga mal cantada, em verso torto de feira. Uns diziam que ele era demônio, outros juravam que era justiça em carne e osso. O rapaz não sabia o que era verdade. Só sabia que o fazendeiro tinha que pagar. Num entardecer pesado, encontrou um grupo de homens sentados à sombra de um umbuzeiro. Conversa baixa, arma encostada no joelho, chapéu puxado no olho. O rapaz sentiu o corpo todo ficar em alerta. Podia ser volante. Podia ser outra coisa. Mesmo assim, passou perto, sem correr, sem encarar. "Ô, cabra!" chamou um deles. "Vem cá!" O coração bateu forte. Ele parou, virou devagar. "Que foi? Tá indo pra onde com essa cara de quem quer arengar com o mundo?" O rapaz respirou fundo. Não tinha mais como embromar. "Vou atrás de Lampião." O silêncio caiu seco. Um dos homens cuspiu no chão. Outro deu uma risada curta. "Não diga uma coisa dessa alto assim, abestado. Quer morrer cedo?" O rapaz sustentou o olhar. "Se morrer, morro tentando." O homem que parecia liderar o grupo levantou, chegou perto, encarou de cima a baixo. Tinha o rosto marcado de sol, cicatriz antiga na bochecha. "E o que é que tu quer com ele?"
O rapaz contou, não floreou. Falou do ferro, das mãos, da vergonha, do avô definhando. Falou com voz firme, mesmo sentindo o nó na garganta. Quando terminou, ninguém falou nada por um tempo. Se isso for verdade, disse o homem por fim, tu tá mexendo com coisa grande. Eu sei. O homem coçou o queixo pensativo. Lampião não gosta de fuxico nem de mentira, mas gosta menos ainda de cabra safado que se acha dono de gente. Vai seguir mais um dia nessa estrada. Se tiver sorte, alguém vai te encontrar. E se não tiver? Aí, fio, o sertão resolve do jeito dele. O grupo se levantou e sumiu no mato, camuflado, ligeiro, deixando só o silêncio para trás. O rapaz ficou ali parado, o corpo tremendo, mas o coração firme. Aquilo tinha sido aviso ou teste, ele não sabia. Só sabia que agora não tinha mais volta. Seguiu andando até a noite cair de vez. O céu se encheu de estrela, aquele manto bonito e cruel ao mesmo tempo. O rapaz pensou no amor que perdeu quando saiu de casa, na vida simples que talvez nunca mais tivesse. Pensou que vingança também cobra preço, mas pensou, acima de tudo, que silêncio não era opção. Em algum lugar entre a poeira da estrada e o vento da noite, o nome de Lampião deixou de ser só esperança distante. Passou a ser destino. O terceiro dia amanheceu com o corpo do rapaz doendo inteiro, como se tivesse levado peia a noite toda. Os pés ardiam dentro das alpercatas gastas, a boca amanheceu seca feito chão rachado. Mesmo assim, ele seguiu. No sertão, quem para vira paisagem, e ele não tinha esse luxo. O caminho agora cortava a caatinga fechada, espinho traçando risco na perna, galho seco estalando sob o passo. Oxente, cada som parecia aviso. Perto do meio-dia chegou numa vila maior, dessas com feira armada em dia de santo. Tinha barraca de farinha, rapadura, pé de cana, buchada fervendo em panela preta, cheiro forte de gordura misturado com suor. O povo falava alto, ria, arremedava cantador. Parecia outro mundo, mas o medo ainda morava ali. Bastava o nome do fazendeiro surgir num cochicho que o riso murchava. O rapaz parou numa barraca, pediu um prato simples. A dona, uma mulher de olho atento, serviu e puxou conversa. Tu não é daqui, né? Não sou. Tá com cara de quem tá fugindo ou caçando. Ele mastigou devagar, engoliu seco. Um pouco dos dois. Ela entendeu mais do que parecia. Chegou mais perto e falou baixo. Esse sertão anda azedo, fio. Mói de coronel comprando gente com dinheiro e bala. Mas também anda cheio de olho vigiando. Se tu tá atrás de Lampião, saiba que ele não aparece para quem chama. Ele aparece para quem merece ou para quem já tá marcado. O rapaz sentiu um arrepio subir pelas costas. Pagou com as poucas moedas que tinha e saiu. Passou pela igreja, entrou, acendeu vela pro avô, pro pai que já tinha morrido, pra própria alma. Não pediu proteção, pediu força. Quando saiu, a feira já começava a se desfazer, como se nunca tivesse existido. No caminho de saída, 2 homens se aproximaram. Um deles mancava. O outro tinha um olho coberto por pano. Ei, cabra, chamou o manco. Tô sabendo que tu anda perguntando demais. O rapaz sentiu o corpo travar, mas não correu. Tô perguntando o que preciso. O homem do olho coberto deu uma risada curta. Isso costuma custar caro. Já tô pagando, respondeu o rapaz. Eles se entreolharam. O manco coçou a barba rala. Escuta, a volante anda rondando essas bandas. Tem soldado se dizendo de romeiro, de vendedor, de tudo que é coisa. Se tu for esperto, vai andar de noite e dormir de dia. E se trombar com gente armada, olha primeiro, fala depois. E Lampião? O homem fez um gesto vago com a mão. O capitão anda se mexendo. Onde tem coronel fazendo desmantelo, ele fareja. Agora, se vai te ouvir ou não, isso só Deus e ele sabem. Os dois se afastaram rápido, se misturando com o povo. O rapaz ficou parado um instante, respirou fundo e seguiu pela estrada de chão que levava para as bandas da serra. O sol baixava devagar, pintando tudo de vermelho. Aquela cor lembrou o ferro em brasa, lembrou as mãos do avô. O passo ficou mais firme.
A noite caiu cedo. O rapaz caminhou sob o céu estrelado, guiado por pouca coisa além do instinto. Em certo ponto, ouviu barulho de cavalo. Se jogou no mato, o coração quase saltando do peito. 2 homens passaram armados, conversando baixo. Falavam de patrulha, de ordem para prender cangaceiro e cabra suspeito, volante. Quando sumiram, o rapaz ficou um tempo parado, o corpo inteiro tremendo. "Tô lascado", murmurou, mas num volto. Dormiu pouco, escondido entre pedras. Sonhou com o avô andando sem mãos, chamando por ele. Acordou antes do dia clarear, o peito pesado, mas a cabeça firme. Seguiu pela trilha da serra, subindo devagar. O ar ficou mais frio, o silêncio mais atento. No 4º dia, a comida acabou. A água também. A sede começou a judiar. A língua grudava no céu da boca. A cabeça rodava. Vixe Maria, o sertão cobrava caro. Achou um mandacaru, arrancou com cuidado, chupou o miolo úmido. Não era bom, mas salvou. Seguiu mancando, a perna cortada de espinho, a roupa rasgada. Foi quando ouviu o assobio. Parou na hora. O som veio de cima, da pedra grande que dominava a trilha. Não parecia canto de passarinho. Era aviso. O rapaz levantou devagar as mãos, mostrando que não carregava arma. "Tô sozinho", disse alto. "Não vim para arengar." O silêncio respondeu por alguns segundos. Depois, uma voz firme, sem pressa. "Todo mundo que chega aqui diz isso." 2 homens surgiram de trás das pedras, chapéu puxado no olho, cartucheira cruzada no peito. Um deles tinha o rifle apontado. O outro observava em silêncio. O rapaz sentiu o suor frio escorrer pelas costas. "Quem é tu?" perguntou o que apontava. "Um neto", respondeu o rapaz sem pensar. "Um neto que não aceitou o que fizeram com o avô." O homem baixou o rifle um pouco. O outro se aproximou, olhando com atenção. "E quem foi que fez?" O rapaz respirou fundo e contou de novo. Do ferro, das mãos queimadas, do fazendeiro invocado, da humilhação no terreiro. Falou sem chorar, mas com a voz carregada. Quando terminou, o vento passou forte pela trilha, levantando poeira. Os 2 homens se entreolharam. O que observava fez um sinal curto com a cabeça. "Se tu tá mentindo, vai se arrepender", disse. "Se não tiver, talvez tenha chegado onde devia." "Lampião tá por perto?" arriscou o rapaz. O homem não respondeu de imediato. Apenas virou de costas. "Vem", disse por fim. "Mas anda ligeiro. Aqui, quem demora vira alvo." O rapaz seguiu atrás deles, o coração batendo arretado, sem saber se caminhava para a salvação ou para a morte. A trilha sumiu no meio da pedra e da sombra, e enquanto avançava, com o corpo moído e a alma em brasa, ele sentiu que o sertão tinha decidido escutar. O rapaz seguiu atrás dos 2 homens por uma vereda que parecia não levar a lugar nenhum. A trilha se enfiava entre pedras altas, espinho grosso e sombra curta, dessas que enganam. O silêncio ali não era vazio, era atento. Cada passo parecia ser medido por olhos que ele não via. Oxente! Aquilo não era improviso. Era território conhecido. Depois de um tempo que pareceu mais longo do que realmente foi, o som apareceu antes da visão. Um tropel baixo, contido, de gente se movendo com cuidado. Um estalo aqui, outro ali, nada fora do lugar. Quando o rapaz dobrou a última pedra, viu um acampamento armado com precisão, escondido no meio da serra como coisa viva que aprende a respirar com o mato. Homens sentados em círculo, armas encostadas, cartucheiras ajeitadas no peito. Alguns limpavam rifle, outros remendavam roupa, outros apenas observavam calados. Ninguém parecia nervoso. Era uma calma arretada de quem já passou por coisa pior. O rapaz sentiu o peso daquilo tudo cair nos ombros. Ali não tinha espaço para mentira nem para bravata. No centro, encostado numa pedra grande, estava ele. Lampião não se levantou quando o rapaz chegou.
Continuou ajeitando o chapéu de couro, passando a mão devagar pela aba, como quem pensa enquanto trabalha. O rosto era sério, marcado pelo sol e pelo tempo, o olhar fundo, atravessado. Não parecia com as histórias exageradas da feira. Parecia real demais. "É esse?" perguntou, sem olhar, com a voz baixa, firme. "É", respondeu um dos homens. "Vem do lado da fazenda grande, traz história pesada." Lampião levantou os olhos devagar. O olhar pousou no rapaz como se estivesse pesando ele inteiro. Não tinha raiva ali, tinha cálculo. "Chegue mais perto, cabra", disse, "mas chegue devagar." O rapaz obedeceu. Sentiu o suor escorrer pela coluna. Parou a poucos passos. Não sabia se falava ou se calava. Lampião decidiu por ele. "Não vou perguntar de onde tu vem", disse. "Sertão ensina que quem anda muito traz dor. Quero saber é o que tu quer." O rapaz respirou fundo. Sentiu a garganta seca, mas a voz saiu. "Quero justiça." Um dos cangaceiros deu uma risada curta. "Todo mundo quer isso", comentou. "Poucos aguentam o preço." Lampião levantou a mão, pedindo silêncio. Continuou olhando para o rapaz. "Justiça para quem?" "Pro meu avô." "E teu avô é quem?" O rapaz contou. De novo. Mas ali foi diferente. Não precisou explicar demais. Falou do ferro, das mãos queimadas, da humilhação pública, do homem que trabalhou a vida inteira e foi descartado como bicho morto. Falou sem pressa, sem drama exagerado. A verdade era pesada o bastante. Enquanto falava, Lampião não interrompeu, nem os outros. O vento passava, levantava poeira, fazia o couro dos chapéus ranger. Quando o rapaz terminou, ficou um silêncio comprido, desses que apertam o peito. "Não é a primeira vez", disse um cangaceiro mais velho, cuspindo no chão. "Esse tipo de cabra anda se criando. Nem vai ser a última", respondeu outro, "se ninguém cortar." Lampião ficou em pé, alto, presença cheia. Caminhou alguns passos, olhando para o chão, depois para o horizonte. Parecia pensar alto, mas sem falar. Por fim, voltou-se para o rapaz. "Tu sabe que eu não sou juiz, né?" "Sei." "Nem santo." "Sei também." "Então por que veio atrás de mim?" O rapaz engoliu seco. "Porque a lei não chegou lá. E porque quem fez aquilo não teme nada. Só o Senhor." Lampião encarou o rapaz por mais um tempo. Depois, soltou um suspiro curto. "Medo é bicho traiçoeiro", disse. "Às vezes ensina, às vezes só adia." Virou-se para os homens. "Esse fazendeiro não é novidade para nós." O rapaz sentiu o coração disparar. "Já vinha chegando notícia", continuou Lampião. "De peão sumindo, de dívida inventada, de gente apanhando calada, ferro em brasa. Isso é coisa de cabra que se acha dono de alma." Um dos cangaceiros se aproximou. "Capitão, a volante anda grossa nas bandas de lá." "Eu sei", respondeu Lampião. "E é por isso mesmo que a gente não se avexa. Justiça apressada vira erro." Lampião voltou a olhar para o rapaz. "Tu atravessou o sertão com fome, sede e medo. Num correu, num mentiu. Isso conta." O rapaz sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. "Não vim pedir favor", disse. "Vim pedir que o senhor escute." Lampião assentiu de leve. "Já escutei." Fez um sinal curto com a cabeça. 2 homens se aproximaram do rapaz. "Vai comer", ordenou. "Depois vai descansar. Amanhã a gente conversa de novo." "E meu avô?", perguntou o rapaz, sem conseguir segurar. Lampião parou, virou o rosto. "Ainda tá vivo?" "Tá. Então ainda há tempo." O rapaz foi levado para perto do fogo, recebeu um pedaço de carne seca, um pouco de farinha, água. Comeu devagar, o corpo ainda desconfiado. Em volta, os cangaceiros falavam baixo, alguns observavam ele de canto de olho. Não era hostilidade, era cautela. Mais tarde, já com o corpo cansado demais para pensar, o rapaz se deitou no chão duro, usando a mochila como travesseiro. O céu acima parecia mais perto ali na serra.
Antes de dormir, ouviu Lampião falando baixo com alguns homens. Palavras soltas chegavam. Fazenda, capanga, dinheiro, ferro. Aquilo não era promessa, era preparação. Enquanto o rapaz fechava os olhos pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu algo diferente da raiva e do medo. Sentiu que não estava mais sozinho. E em algum lugar entre a pedra fria e o fogo baixo, a decisão começou a tomar forma, sem pressa, do jeito que Lampião gostava de fazer as coisas, do jeito que o sertão respeitava. O amanhecer chegou manso na serra, sem alarde. A luz foi escorrendo devagar pelas pedras, acordando o mato, fazendo os homens se mexerem em silêncio. Ninguém precisava mandar. Cada cangaceiro sabia a hora de levantar, de ajeitar arma, de engolir um bocado de comida seca e seguir o dia. O rapaz acordou com o som baixo de passos e sentiu o corpo pesado, mas a cabeça clara. Aquele lugar não permitia distração. Lampião já estava de pé quando chamou por ele. Não levantou a voz. Bastou um gesto. O rapaz se aproximou, o coração batendo forte, mas sem o tremor de antes. Sentaram-se à sombra de uma pedra grande, afastados do resto do grupo. Ali não tinha plateia, nem necessidade de encenação. Agora conta de novo, disse Lampião. Mas conta direito, do começo ao fim. O rapaz respirou fundo. O vento trouxe cheiro de terra quente e couro. Começou pelo avô jovem, recém-casado, chegando na fazenda com a promessa de trabalho certo. Falou dos anos puxados, das safras boas e ruins, das dívidas que nunca fechavam. Contou das cobranças injustas, das ameaças veladas, do medo que fazia o povo calar. Falou do dia em que o corpo do avô falhou, do tropeço no eito, do castigo decidido sem defesa. Quando chegou no ferro, a voz pesou. Não chorou, mas cada palavra vinha carregada. Descreveu o terreiro cheio, o silêncio forçado, o fazendeiro segurando o ferro como se fosse extensão da própria mão. Falou das mãos queimadas, dedo por dedo, do grito engasgado, da marca que não era só na carne, mas na alma. Disse como o povo baixou a cabeça, como ninguém se mexeu. Disse como aquilo matou o velho por dentro. Lampião escutava sem interromper. O rosto fechado, os olhos atentos, a mão passando devagar pela coronha do rifle. Quando o rapaz terminou, o silêncio se esticou. Um silêncio pesado, arretado, desses que anunciam coisa grande. Ferro em mão de trabalhador, murmurou Lampião quase para si. Isso não é castigo, é covardia. Um cangaceiro mais novo que escutava de longe resmungou. Cabra safado, outro cuspiu no chão. Isso não se faz nem com bicho. Lampião levantou a mão de novo, pedindo silêncio. Olhou para o rapaz. Teu avô ainda está vivo porque Deus quis, disse. Mas isso aí é coisa que clama. Levantou-se e começou a andar de um lado para o outro, passos medidos, como quem calcula. O vento mexia o lenço no pescoço, levantava poeira ao redor das botas. Já vi muito coronel se achar dono de tudo, falou. De terra, de gente, de vida, mas ferro em brasa é outra conversa. Isso é marca de quem quer apagar o outro. Parou de andar e encarou o rapaz de novo. Tu sabe que, se a gente mexer nisso, não tem volta, né? Sei. Sabe que pode sobrar pra gente que não tem nada a ver? Sei também. Então por que ainda tá aqui? O rapaz respirou fundo. Pensou no avô sentado olhando nada. Pensou na mainha chorando escondido. Pensou na própria vida virando poeira. Porque se ficar quieto, eu morro do mesmo jeito, respondeu. Só que por dentro, Lampião sustentou o olhar por alguns segundos, depois assentiu de leve. Égua, murmurou. Isso é verdade. Chamou com um gesto alguns homens mais próximos. Corisco veio primeiro, o olhar vivo, a postura inquieta. Outros chegaram, atentos. A história bate com o que a gente já vinha ouvindo, disse Lampião. Esse fazendeiro anda se criando demais. Dinheiro comprando silêncio, capanga fazendo serviço sujo, volante fazendo vista grossa.
Já tem nome? Perguntou Corisco. Lampião disse. O nome caiu no ar como coisa ruim. Alguns homens se entreolharam. Conheço, falou um deles. Cabra metido. Vive pagando promessa em igreja para fingir que é homem de bem. Lampião fez um meio sorriso sem alegria. Pecado grande gosta de rezar alto. Virou-se de novo para o rapaz. Escuta bem, a gente não vai sair correndo feito doido. Primeiro a gente olha, confere, vê quem está envolvido, quem lucra, quem sofre. Justiça cega vira erro, e erro custa vida. Eu entendo. Entende mesmo? Entendo. Lampião assentiu. Então vai ficar com a gente mais uns dias. Vai ouvir coisa que talvez não queira. Vai ver que vingança não é coisa bonita, mas é necessária quando o silêncio vira regra. O rapaz baixou a cabeça em sinal de respeito. Sentiu o peso daquilo tudo cair de vez. Não era promessa de sangue. Era promessa de caminho longo. Mais tarde, enquanto o sol subia, Lampião reuniu o grupo. Falou pouco, do jeito dele. Mandou 2 homens seguirem para as bandas da fazenda, disfarçados, misturados com retirantes e vendedores. Queria saber rotina, quantidade de capanga, movimento de dinheiro, apoio da volante. Nada de tiro, nada de arrumação. Só olho e ouvido. E se der errado? Perguntou alguém. Aí a gente muda o rumo, respondeu Lampião. Sertão ensina a voltar sem perder o rumo. O rapaz observava tudo em silêncio. Cada ordem, cada gesto, cada decisão. Aquilo não era impulso, era método. A raiva estava ali, sim, mas era raiva domada, amarrada pela cabeça fria. À noite, sentado perto do fogo, o rapaz ouviu os cangaceiros conversarem. Histórias de traição, de amor perdido, de emboscada, de gente que confiou demais. Ouviu falar de mulher deixada para trás, de promessa quebrada, de amizade virando bala. Aquilo não era romance. Era vida dura, sem enfeite. Quando ficou sozinho, olhou para o céu estrelado e pensou no avô. Imaginou ele dormindo mal, acordando com dor, esperando notícia. Pensou no ferro, na marca, na injustiça. Sentiu a raiva subir de novo, mas agora vinha misturada com outra coisa. Certeza. Ali, naquela serra seca, cercado de homens marcados pelo mundo, o relato dele tinha encontrado eco. Não era mais só a dor de um velho. Tinha virado assunto de cangaço. E quando uma coisa virava assunto de Lampião, o sertão inteiro acabava sabendo. Mais cedo ou mais tarde. Os homens saíram antes do sol esquentar de vez, misturados ao mundo como quem não quer nada. Um vestiu roupa de retirante, outro foi como vendedor de pano, chapéu puxado no olho, fala mansa. Lampião não gostava de barulho antes da hora. Justiça para ele começava pelo olho atento. O rapaz ficou no acampamento, inquieto, o corpo pedindo ação, a cabeça aprendendo a esperar. O sertão ensinava rápido. Enquanto isso, Lampião rodava o acampamento, conversava baixo, perguntava coisa miúda. Não era só sobre a fazenda, era sobre o dinheiro. Sempre o dinheiro. Quem devia a quem emprestava, quem cobrava com peia. No sertão daquele tempo, dinheiro não era só moeda, era caderneta, promessa, medo escrito em papel e confirmado na bala. À tarde, chegou notícia de feira. Um cantador tinha passado puxando versos sobre coronel que marcava peão como boi. O povo ouvia calado, mas ouvia. Lampião escutou e franziu o rosto. Fuxico corre mais ligeiro que cavalo, disse. E quando corre assim, é porque o medo já cansou. No fim do dia, um dos homens voltou primeiro. Chegou sujo de poeira, sede nos olhos, mas com informação fresca. Disse que a fazenda tinha capanga demais para o tamanho da terra. Disse que o fazendeiro mantinha acordo com a volante local, pagando com dinheiro e comida. Disse que no cofre tinha mais papel que ouro. Títulos, notas, dívidas que nunca acabavam. Disse também que tinha peão marcado antes do velho, só que ninguém falava. Tem ruma de gente com medo de abrir a boca, completou. Mas quando a gente cutuca, sai coisa.
Lampião ouviu tudo sem interromper. O rapaz sentiu o estômago embrulhar. Aquilo era maior do que pensava. Não era só o avô, era um sistema inteiro moendo gente. O segundo homem voltou de noite. Trouxe mais coisa. Disse que o fazendeiro andava se gabando, dizendo que ninguém mexia com ele. Disse que tinha mandado recado para outras fazendas, avisando que ferro em brasa era exemplo. Disse que tinha dinheiro guardado para qualquer aperreio. Abestado, murmurou Corisco. Dinheiro não compra destino. Lampião chamou todos. O círculo se fechou. A fogueira estalava abaixo, a luz dançando nos rostos marcados. O rapaz sentiu que algo mudava ali. Não era pressa, era decisão. Já deu para ver, disse Lampião. Não é caso isolado, é desmantelo antigo. Se a gente fecha os olhos, vira cumplicidade. Um cangaceiro perguntou: e a volante? Vai olhar para o outro lado enquanto o dinheiro durar, respondeu Lampião. Mas dinheiro acaba, medo também. O rapaz ficou em silêncio, mas a cabeça fervia. Pensava no avô, nos outros velhos calados, nas mãos marcadas, nos corpos dobrados. Pensava que mesmo se resolvesse tudo, nada apagaria a dor. Mas alguma coisa precisava mudar. Na madrugada, Lampião acordou o rapaz. Chamou para caminhar um pouco, longe do fogo. Andaram lado a lado, ouvindo só o passo e o vento. Tu sabe o que é que mais mata nesse sertão? Perguntou Lampião, sem olhar. A seca? Não, o costume. O povo se acostuma com a injustiça. Aprende a baixar a cabeça. Aprende a achar normal. Parou e encarou o rapaz. Eu não posso salvar todo mundo. Nem quero, mas posso quebrar costume. O rapaz assentiu. Sentiu um nó na garganta. Aquilo não era promessa de final feliz. Era promessa de confronto. Quando isso acabar, continuou Lampião, teu avô Num vai ter as mãos de volta. Tu sabe disso. Sei. Então por que ainda quer? O rapaz respirou fundo. Porque ele merece ver que não ficou por isso mesmo, que alguém ouviu. Lampião ficou em silêncio por um instante. Depois, bateu de leve no ombro do rapaz. Isso basta. No dia seguinte, o acampamento se mexeu diferente. Menos conversa, mais cuidado. Arma conferida, cartucho contado. Não tinha alegria, mas tinha foco. O sertão parecia sentir. O vento mudou, os bichos se esconderam. Era como se o mundo segurasse a respiração. À tarde, chegaram mais notícias. Um peão da fazenda tinha fugido na noite anterior, com medo de ser o próximo. Tinha contado tudo para um parente distante. A história se espalhava, torta, mas viva. Lampião ouviu e sorriu de canto. Medo é bom mensageiro, disse. Abre caminho. O rapaz percebeu então que a vingança não era só sangue, era exposição, era tirar o véu, era mostrar que o poder do fazendeiro dependia do silêncio. E silêncio, uma vez quebrado, não volta inteiro. Quando a noite caiu, Lampião reuniu o grupo outra vez. Falou pouco, mas claro. Disse que iriam se mover em breve. Disse que não queria tiro à toa, nem peia em inocente. Disse que o alvo era um só, mas a lição era para muitos. Quem quiser recuar é agora, avisou. Ninguém se mexeu. O rapaz sentiu um frio na barriga. Não era medo simples, era consciência do peso. Pensou na mainha, no avô, na casa de barro. Pensou que, mesmo se desse tudo errado, ele tinha ido até o fim. Lampião apagou a fogueira com o pé, deixando só brasa escondida. O acampamento mergulhou na escuridão, camuflado, pronto. O sertão, velho conhecedor de tragédia, parecia esperar. E enquanto o silêncio voltava a dominar a serra, uma coisa ficava clara. O dinheiro do fazendeiro já não comprava mais paz. O medo tinha mudado de lado. Não houve canto de coruja, nem latido de cachorro quando se moveram. O grupo se espalhou como sombra bem ensinada, arrodeando a fazenda por onde o escuro mandava. Lampião ia na frente, corpo miúdo, passo curto, cabeça fria.
O rapaz seguia no meio, coração batendo descompassado, mas sem trupicar. Ninguém falava. O sertão entendia silêncio. A casa grande dormia com luz baixa. Luxo demais para aquele chão rachado. Madeira boa, telha nova, janela com grade, dinheiro visível, invocado. 2 capangas cochilavam perto do curral, arma encostada na perna, confiança demais para quem vivia do medo alheio. Corisco fez sinal, um movimento só. Peia não foi precisa. Foram rendidos sem alarde, embromados pela surpresa e pela certeza de que ali não tinha acordo. Mais adiante, um terceiro tentou correr. Vixe Maria! Nem deu tempo. Um empurrão seco, o chão engoliu o susto. Amarraram rápido o pano na boca, respeito ao combinado. Não era noite de matar à toa, era noite de mostrar. Lampião parou no terreiro e respirou fundo. A lua, fina, parecia não querer se meter. O vento trouxe cheiro de curral e de dinheiro guardado. Um cangaceiro apontou a janela lateral. Luz acesa. O fazendeiro ainda acordado, contando moeda, arrumando papel, coisando a própria soberba. Entraram sem arengar. Porta forçada no ponto certo, madeira cedeu como promessa vazia. O barulho ecoou curto. O homem levantou num pulo, olhos arregalados, mão buscando arma que não alcançou. Lampião apareceu primeiro, chapéu baixo, olhar duro. Se avexe não, disse calmo. A pressa agora é minha. O fazendeiro reconheceu na hora. Engoliu seco. Tentou falar, a voz saiu fina, suada. Capitão, isso é mal entendido. Lampião não respondeu. Olhou em volta. Cofre grande, mesa cheia de papel, caderno de dívida, nomes rabiscados, valor riscado e refeito. Dinheiro como arma. Mandou abrir. O homem tremia, mas abriu. Dentro mais papel que ouro, como tinham dito. Oxente, murmurou um cangaceiro. É ruma de gente presa nisso aqui. Lampião pegou um dos cadernos, folheou rápido. Nomes conhecidos, famílias inteiras, cobrança eterna. Fechou com força. Tu gosta de marcar gente, disse, encarando o fazendeiro. Gosta de deixar sinal. O homem tentou negar, gaguejou, chamou de disciplina. Falou em ordem, falou em lei, falou demais. Lei de quem? Perguntou Lampião. Da tua mão quente? Mandou amarrar. Não com brutalidade, com firmeza. Arrastaram para o terreiro. A casa acordava em susto. Mulher apareceu na porta, olhos arregalados. Foi mandada para dentro. Não era alvo. Criança chorou longe. Lampião fez sinal para abafar. Não queria espetáculo vazio. Queria verdade. No terreiro juntaram gente, peão saindo do escuro, encabulado, tremendo. Mói de gente. Alguns reconheciam Lampião e sentiam mistura de medo e esperança. Outros só viam arma e pensavam em correr. Ninguém correu. Eu não vim roubar, disse Lampião alto o suficiente. Vim cobrar, chamou o rapaz. O menino avançou um passo. Sentiu o peso dos olhos. O fazendeiro o reconheceu, empalideceu. É neto daquele velho, sussurrou alguém. Lampião mandou trazer o ferro. O mesmo, pesado, sujo, símbolo de desmantelo. Botaram no fogo. O metal começou a brilhar, arretado. O cheiro subiu. O fazendeiro começou a gritar, implorar, prometer dinheiro, terra, perdão comprado. Ave Maria. Dinheiro não limpa a mão, respondeu Lampião. E perdão não se compra. O ferro saiu do fogo. O rapaz sentiu o estômago virar. Pensou no avô, nas mãos inúteis, no silêncio do quarto. Lampião não se aproximou do corpo do fazendeiro. Caminhou até a mesa improvisada. Jogou os papéis no chão. Espalhou tudo. Aqui está a tua marca, disse, e pressionou o ferro no monte de papel. O chiado foi alto, fumaça subiu, papel queimando, tinta virando nada. Um buraco negro se abriu no meio da fortuna. O fazendeiro urrou, como se fosse na pele. Caiu de joelhos, desmantelado. Tua marca agora é essa, continuou Lampião. Nada, o povo murmurou. Um passo atrás do outro, medo mudando de dono. Lampião mandou trazer o velho.
Veio amparado, magro, olhos fundos. Quando viu a cena, respirou fundo. Não sorriu, não chorou, só ficou. Mostra, pediu Lampião. O velho levantou as mãos marcadas. O silêncio pesou. Uma mulher fez o sinal da cruz. Um homem rangeu os dentes. O fazendeiro desviou o olhar. Tu lembra? Perguntou Lampião. O homem não respondeu. Não precisava. Lampião se virou para o povo. Isso aqui não é vingança cega, é acerto. Quem trabalha não é bicho. Quem humilha vai responder. Cortou as cordas do fazendeiro. Tu tá solto, disse. Solto e sem nada. Sai daqui a pé. Se trombar com alguém, é conta tua. O homem caiu no chão, sujo, sem rumo. Ninguém ajudou, ninguém xingou. Indiferença é peia longa. Lampião mandou abrir o armazém. Comida distribuída, dívida rasgada, papel queimado. O rapaz ajudava, mãos tremendo, mas firmes. Sentia que algo se fechava dentro dele. Antes de partir, Lampião olhou o rapaz. Teu avô vai ver o dia clarear sem medo, disse. Isso ninguém tira. O grupo sumiu no escuro. O sertão respirou. A fazenda ficou para trás, muda. E a noite guardou a lição como quem guarda a faca, perto do corpo, pronta. A madrugada clareou devagar, sem festa. O sertão não gosta de exagero. O vento frio correu pelo terreiro vazio, levando o cheiro de papel queimado e medo velho. A casa grande parecia menor, encolhida, como se tivesse perdido o peito estufado de mando. O povo ficou parado um tempo, sem saber o que fazer com a liberdade recém-chegada. Liberdade assusta mais que peia quando chega de repente. O velho voltou para o rancho antes do sol subir de vez. Foi carregado em silêncio, cada passo um esforço, mas havia algo diferente no jeito de andar. Não era força no corpo, era sossego na cabeça. As mãos queimadas ainda doíam, vixe Maria. Doíam muito, mas o peito não ardia mais daquele jeito apertado. O neto seguia ao lado, atento, como quem guarda coisa frágil. No caminho, ninguém falou. O barulho era só do couro rangendo e dos pés no chão seco. Quando chegaram, a mulher do velho abriu a porta e parou, encabulada. Viu o marido, viu o filho, viu o olhar do neto. Entendeu tudo sem palavra. Abraçou forte, chorou quieto. O sertão também sabe chorar sem espalhafato. Nos dias que seguiram, a notícia correu ligeira. Feira de vila, missa de domingo, beira de estrada. Todo mundo cochichava. Falavam do fazendeiro desmantelado, andando sem rumo, pedindo água, pedindo pão. Falavam de Lampião, do jeito dele, de não matar quando a morte era pouco. Falavam das dívidas queimadas, dos nomes libertos do papel. Cada boca acrescentava um detalhe, mas o miolo era o mesmo. O fazendeiro foi visto longe, magro, barba crescida, roupa rasgada. Tentou se encostar em gente rica, foi evitado. Tentou se misturar com pobre, foi ignorado. O sertão não perdoa fácil quem humilha. A peia maior foi essa, existir sem importância. Um dia, sumiu de vez. Uns dizem que morreu na estrada, outros juram que virou sombra. Ninguém confirmou e ninguém procurou. Na fazenda, a arrumação foi lenta. O medo ainda rondava, feito bicho acuado. Mas o capataz não mandava mais. Ninguém marcava ninguém. O ferro ficou jogado num canto, enferrujando. O velho pediu para o neto enterrar aquele troço longe, debaixo de um mandacaru. Não queria ver nem lembrar. O neto fez, em silêncio, sentindo o peso sair das costas. Lampião e os homens seguiram caminho. Outra vereda, outro destino. No bando, o assunto apareceu uma vez ou outra, mas sem vanglória. Para eles, foi mais um acerto num mundo torto. Maria Bonita comentou que justiça não enche barriga, mas alivia a alma. Lampião concordou com um aceno curto. O cangaço seguia, duro, invocado, feito o sertão. O rapaz ficou, escolheu ficar. Poderia ter ido junto, virado cangaceiro, mas sentiu que a missão dele era ali. Cuidar do avô, da terra, do pouco que agora parecia muito.
Começou a organizar o trabalho com outros homens, dividir tarefa, combinar colheita. Não era líder por grito, era por respeito. Mas de gente percebeu isso rápido. À noite, sentava com o velho na porta do rancho. O avô falava pouco, mas quando falava, falava firme. Contava do tempo antigo, dos erros, dos silêncios. O neto ouvia. Aprendia que coragem não é só puxar arma. Às vezes, é ficar. O sertão voltou ao ritmo dele. Seco, exigente, honesto. Quem passava pela estrada sentia que algo tinha mudado, mesmo sem saber explicar. Era como se o chão tivesse endireitado um palmo. E longe dali, em outra vereda, Lampião parou o cavalo e olhou o horizonte. O sol caía vermelho, bonito e duro. Ele sabia que a conta nunca fecha. Sabia que enquanto houvesse mão quente e homem humilhado, o cangaço teria razão. Apertou o chapéu, fez sinal para o bando seguir. A história ficou, não como fuxico, mas como aviso. E aviso no sertão corre mais que bala. O tempo passou como passa no sertão, sem pedir licença. A seca voltou a apertar, a chuva demorou, o milho nasceu ralo, mas ninguém mais andava de cabeça baixa por medo de ferro quente. A história daquela noite virou conversa de beira de fogão, palavra cochichada em feira, ensino passado de pai para filho. Não era lenda exagerada, era lembrança viva dessas que doem só de ouvir. O velho viveu mais uns anos, poucos, mas inteiros. Nunca mais trabalhou a terra como antes, as mãos não deixavam, mas passou a cuidar do que sabia fazer melhor: orientar. Sentava no banco, olhava o roçado e dava conselho. Quando alguém reclamava da dureza da vida, ele só dizia que já tinha visto coisa pior. E que homem nenhum nasceu para ser marcado como bicho. Ave Maria, repetia isso como reza. O neto virou referência. Não virou coronel nem dono de nada. Virou ponto de equilíbrio. Quando surgia a arenga, era ele que apartava. Quando aparecia fuxico, era ele que cortava. Aprendeu cedo que o medo muda de lado quando alguém decide não baixar mais a cabeça. E isso se espalhava feito semente teimosa. Em outras bandas, o nome de Lampião continuava correndo solto. Uns chamavam de bandido, outros de justiceiro. Mas quem tinha visto de perto sabia. Lampião era consequência. Era a resposta de um sertão cansado de apanhar calado. Onde chegava notícia de patrão abusado, de peão humilhado, o medo mudava de endereço. Cabra safado pensava 2 vezes antes de levantar a mão. O bando seguia enfrentando volante, fome, traição e morte. Cangaço não era vida fácil, nem bonita. Era caminho torto, cheio de perda. Mas casos como aquele davam sentido à caminhada. Não era por ouro nem fama. Era para mostrar que ninguém manda sozinho para sempre. Numa noite qualquer, perto de um riacho seco, Lampião comentou com Corisco que o sertão aprende devagar, mas aprende. Corisco riu, disse que aprende na dor. Lampião respondeu que dor bem lembrada vira lição. Maria Bonita escutou calada, mexendo no fogo, sabendo que aquele papo não era de agora, nem ia acabar ali. Na fazenda, o ferro virou ferrugem, o medo virou história. A marca nas mãos do velho virou sinal de resistência, não de vergonha. Criança cresceu ouvindo aquele caso como quem ouve aviso de cobra, respeita ou paga. E assim ficou. Sem herói de capa, sem final bonito. Só a certeza crua de que no sertão toda injustiça deixa rastro. E às vezes, esse rastro encontra Lampião no caminho. Quem escutou essa história agora sabe, o cangaço não nasceu do nada. Nasceu de ferro quente, de mão marcada, de gente tratada pior que bicho. E enquanto existir isso, o sertão vai lembrar, sempre.